Olá, boa tarde, a graça e a paz. Um prazer imenso estar aqui com vocês, com as mulheres, como diz o pastor Jonas, com as nossas senhoras. Muito bom ter esse tempo aqui, preciosíssimo. Quero encorajar você, mulher, a reunir a sua família, fazer aquela lista com os 5 nomes e orar por estas 5 famílias, ligar para estas pessoas, orar por elas, abençoar a vida delas, orar pela liderança da igreja, orar para que neste ano, que tem sido um ano difícil para as pessoas do mundo inteiro, mas que a gente possa fazer uma grande colheita e cuidar de muita gente. Quero enfatizar aqui também alguns pedidos de oração. Nós temos a Meire, que é a esposa do pastor Jordélio, lá da Vila São José, que testou positivo, está entubada. Temos tido alguns sinais de melhora. E quero pedir que você continue orando pela Meire, para que Deus faça um milagre. Orar também pelo Bosco, que é um amigo nosso, parceiro nosso. Também está aí na UTI, no semi-intensivo. E orar para que Deus também o abençoe e restaure a saúde dele. Certamente você conhece uma família que deve estar lidando com alguma situação difícil, um amigo. Eu quero convidar, encorajar você a continuar orando, ligando e batalhando em oração pela vida destas pessoas. Estamos aí em 21 dias de oração e jejum. Separe um tempo para ler a Bíblia, orar e realmente jejuar. Tá bom? Orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, São Paulo, orar pelos líderes políticos, os líderes das igrejas, para que a gente tenha muito êxito. Tá bom? Pai, eu quero te louvar por essa tarde tão abençoada. Pedir que o Senhor continue derramando graça sobre nós, sobre a Igreja Batista do Povo e todos os membros da Igreja Batista do Povo, aonde quer que se encontrem. Oro para que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um deles de forma abundante, para que testemunhem do teu amor, para que proclamem o Evangelho, para que sejam realmente embaixadores e embaixatrizes do teu reino. Em especial, quero orar pela Meire, esposa do pastor Jordélio, para que ela tenha saúde, que aqueles pulmões, o sangue, os ossos, os nervos, que o corpo da Meire seja condicionado à saúde. Nós mandamos esta enfermidade embora. Mandamos a enfermidade embora do corpo do Bosco, essa infecção, toda inflamação, todo vírus. Em nome de Jesus, Senhor, e oramos pelos profissionais da saúde, para que o Senhor os abençoe, renove as forças de cada um deles, para que possa não somente dar o diagnóstico certo, mas que o Senhor também os proteja, visto que se expõe muitas e muitas horas diariamente cuidando das pessoas. Queremos abençoá-los. Oramos por nós mesmos como igreja, essa multidão de membros que estão espalhados pela cidade de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos para que nesses lares sejam levantados altares de adoração e que esses lares se tornem casas de oração em nome de Jesus, e que o Senhor os use como instrumentos de cura, de restauração, instrumentos de encorajamento, ligando uns para os outros, cuidando uns dos outros, carregando os fardos uns dos outros, em nome de Jesus, Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra que eu acredito que é muito apropriada para este tempo. O rei Davi é um homem que tem uma das histórias mais belas da Bíblia, uma das histórias mais inspiradoras. Tudo começa com um menino adolescente, pastor de ovelhas, lá no campo. Deus havia rejeitado o rei Saul. O Espírito do Senhor havia se retirado do rei Saul. Deus o havia rejeitado.
E Deus fala com Samuel para que ele vá até a casa de Jessé, o belemita. E quando ele chega, ele olha para os filhos de Jessé e fica impressionado com um dos filhos. E ele fala assim: certamente o ungido do Senhor está diante de mim. E Deus fala para ele: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E aí, Jessé começa a passar os filhos, os 7 filhos que tem, e Samuel pergunta: tem mais algum? E ele diz assim: tem o Davi, o caçula, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Lá no campo cuidando das ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas muito responsável. Quando ele ia levar lá o lanche para os irmãos no campo, não era entregador de pizza, entregador do iFood, vamos dizer assim, ele deixava alguém cuidando do rebanho. Era um adolescente que exerceu, mesmo no anonimato, a sua vocação de pastor com muita responsabilidade. E o grande desafio da vida de Davi foi, numa dessas entregas da marmita, ele chega e encontra um gigante de quase 3 metros de altura, provavelmente 2,70 metros, desafiando e humilhando o exército do Deus vivo. E quando ele chega, vê aquela cena de humilhação no período da manhã e no período da tarde, ele fica revoltado. E ele se propõe a lutar com aquele gigante. Aquele gigante não poderia jamais ser evitado, porque o Davi vai dizer assim, que ele estava desafiando o exército do Deus vivo. Aquele era um momento crucial para Davi firmar a liderança dele. E eu quero, nesta tarde, compartilhar com você, Davi, estratégias para enfrentar os gigantes. Esse gigante físico, esse gigante visível, embora que forte, perito em guerra, eu acredito que fosse bem mais fácil até para o Davi vencer. Porque, afinal, ele já tinha tido algumas experiências que havia consolidado o ministério, a vocação dele como um guerreiro, embora ninguém conhecesse. Embora o rei e Abner, que era o chefe do exército lá do rei Saul, não conhecia a história de Davi, não conhecia a história da família de Davi. Mas quando ele chega naquele momento em que o exército do Deus vivo estava sendo humilhado, ele se propõe a derrubar aquele gigante. Esse é o gigante físico. Mas eu quero, nesta tarde, conversar com você sobre alguns gigantes que nós precisamos vencer. E quais são as estratégias que Deus nos dá para vencermos estes gigantes. Depois que Davi se torna um oficial muito famoso, quero encorajar você a ler a biografia, a história de Davi. Principalmente a partir do capítulo 15 de 2 a Samuel, você vai ver que é uma história fantástica. Então, ele se torna o oficial, o guerreiro mais famoso do exército de Saul. Davi, ele tocava harpa, e quando Saul ficava perturbado, ele ia lá, tocava harpa, e aquele espírito saía de Davi, ou melhor, de Saul. E o certo é que quando o Davi é ungido rei, o texto diz que o Espírito do Senhor vem sobre a vida dele. Então Davi começa a se destacar muito. Ele começa a se destacar. E Saul começa a ter ciúme de Davi e tenta matá-lo, persegui-lo. E é aqui onde começa a nossa jornada. Davi começa a fugir. Então, quais são as estratégias para vencer os gigantes? A primeira estratégia é que Davi se refugiou nas cavernas. Me deixe voltar um pouquinho atrás. Sabe por que ele se refugiou, ou como que ele descobriu aquelas cavernas? Davi descobriu aquelas cavernas nos dias do anonimato. Quando estava lá só ele
e as ovelhas. Eu imagino as conversas, os diálogos que ele tinha com o rebanho, o carinho, o cuidado, a forma como que ele pastoreava. E certamente as ovelhas se dispersavam, ou as ovelhas de repente se machucavam, se perdiam nas montanhas. E foi pastoreando as ovelhas, lá no momento do anonimato, em que ninguém conhecia aquele jovem pastor, que ele descobriu essas cavernas. Então, a primeira estratégia para vencer gigantes é se refugiar, é fugir da aparência do mal, é fugir daqueles que querem, de repente, nos difamar, tirar a nossa vida. E você vai encontrar muitas frases, muitos versos no livro de 1 Samuel, mostrando como que Davi, ele se refugia nas cavernas. Então, ele descobriu essas cavernas andando pelas montanhas, para resgatar provavelmente ovelhas feridas e ovelhas perdidas. Os dias de anonimato da vida daquele jovem pastor não eram páginas em branco. Não eram páginas em branco. Deus estava escrevendo uma história que possivelmente nem o próprio Davi tinha consciência da imensidão, do significado, do poder que estava atuando naqueles dias em que ele pastoreava as ovelhas. As cavernas que um dia foram usadas como lugar de refúgio contra as tempestades. Você imagine o jovem pastor lá no campo. As tempestades de areia, os ventos fortes, as chuvas fortes, o frio. Quantas vezes ele se refugiou nestas cavernas? E foram essas cavernas que ele compôs alguns salmos, dizendo que Deus era o refúgio, Deus era a fortaleza, Deus era o socorro bem presente na angústia, que Deus era o castelo forte dele. Nos dias de anonimato, as experiências de Davi foram experiências profundas. As cavernas conhecidas nos dias do anonimato se tornaram um lugar onde Davi se refugiou para manter o status de rei. Ele havia sido ungido rei, agora Saul queria matá-lo e ele estava fugindo para preservar a sua vida e para preservar o seu status de rei. Deixe-me dizer uma coisa. A caverna pode ser o pior lugar e pode ser o melhor lugar. Existem milhares e milhares de pessoas neste momento que estão enclausuradas. Existem duas palavras que eu quero conversar com você. A primeira é solidão. Existe muita gente neste momento que, sem querer, sem ter a liberdade de escolha, estão vivendo na caverna da solidão. Estão presos. Tem um neurologista chamado Fabiano Molin, ele diz que o isolamento pode ser nocivo, pode ser ruim para o cérebro. Prova disso é que, em diferentes nações do mundo inteiro, a solitária, no caso numa prisão, é o castigo máximo que pode ser aplicado dentro de uma prisão, porque ela exerce um efeito gigantesco sobre a nossa espécie, sobre o ser humano. O isolamento, a solidão, a pessoa não tem a liberdade para escolher, mas ela está presa, está lá absolutamente sozinha. Mas tem uma outra palavra, que é solitude. A solitude é um momento em que eu escolho estar sozinho em algum lugar, mas na presença de alguém. Na presença de alguém. No nosso caso, na presença de Deus. Falando com Ele. Conversando com Ele. Expondo para Ele as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas alegrias, celebrando as minhas vitórias, pensando sobre os meus erros e os meus fracassos e como posso melhorar. Por isso, falei para você no início desta mensagem,
que nós que temos essa experiência com o sagrado, com Deus, essa experiência de dialogar e conversar com Ele, essa experiência da solitude, ou seja, de estar sozinho, mas na presença de alguém, na presença de Deus, nós podemos resgatar aquelas pessoas que permanecem involuntariamente. Tem até o desejo de sair, mas não tem força do ambiente da solidão. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Mas também criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Era isso que Davi fazia nas cavernas. Caverna que se tornou lugar de refúgio, foi lugar de diálogo com Deus. Ele estava sozinho fisicamente, mas espiritualmente na presença do Criador. Ele podia meditar, avaliar as suas vitórias, repensar os seus fracassos, reorientar a sua vida. Veja como é importante e como esta palavra ela é adequada para os nossos dias. Não viva no ambiente da solidão, mas faça do seu momento sozinho um momento de solitude em que você está na presença do Criador. A solitude só é válida quando se tem um outro alguém. A pessoa que está na solidão não tem um outro alguém, é ela absolutamente sozinha. Há uma diferença entre solidão e solitude. E a grande diferença é, o ser solitário não possui ninguém. O ser solitário está sozinho. Ele não tem o poder de escolha, ele não decidiu por si só estar lá. As circunstâncias da vida o levaram a estar neste estado, ou o colocou nesse estado de solidão, do qual ele não pode sair de lá sozinho. No entanto, embora o ser solitário não possua ninguém, mas o que goza da solitude sabe que pode estar sozinho, ele escolhe estar ali sozinho num lugar, mas com a consciência de que está na presença do Criador de todas as coisas. Davi se refugiou nas cavernas. Em 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 14, diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. 1 Samuel 23, 15, quando Davi estava em Horesa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Ele estava fugindo para preservar a sua vida. Então veja como foi importante os dias do pastoreio, do anonimato, lá no deserto. Ele descobriu, aprendeu lugares, conheceu as montanhas e as cavernas, conheceu os desertos naquela fase de anonimato, que com certeza as montanhas e as cavernas, que ele conhecia na palma da sua mão, se tornaram lugar de refúgio, lugar de solitude, lugar de meditação, lugar de contemplação. Quero encorajar você, nestes dias, que conhece a Deus, Jesus, que teve uma experiência profunda com Ele, pegar o seu telefone, ligar para as pessoas, gravar orações e enviar para estas pessoas. Quero estimular você a fazer isso. Você pode ler depois o capítulo 20 de 1 Samuel, verso 5. Você pode ler 1 Samuel capítulo 20, verso 19, por exemplo. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu, quando tudo começou. Ele tinha os lugares específicos. Qual é o seu lugar de refúgio? A sua casa? O escritório da sua empresa?
O refeitório onde você almoça e as pessoas saem e você fica lá. Talvez o banheiro da empresa ou da faculdade se tornou o lugar de solitude, o seu lugar de refúgio. O seu quarto em que você abre e fecha a porta, o quarto da bagunça, é no lugar da bagunça, no quarto da bagunça onde Deus ordena o nosso mundo. Não despreze os dias de anonimato, assim como Davi não desprezou, porque ele descobriu lugares que na verdade teriam uma importância espetacular na sua vida futura, que foram as cavernas. Vamos seguindo. Uma outra estratégia para vencermos gigantes é que Davi, ele compartilha as aflições dele com Jonatas. É isso que ele faz. Ele tem um coração quebrantado. O Davi, ele tinha amigos. Você consegue mensurar nesses dias a importância de um amigo em que você pode abrir o coração? Um amigo que indica lugar de refúgio. Um amigo que te encoraja. Um amigo que ora por você, uma amiga que ora por você, uma família que ora por você, uma pessoa que está pronta a te ouvir. Então veja que esse homem em fuga, ele tem não somente as cavernas em que ele se refugia e um lugar onde ele fala com Deus, mas ele tem Jonatas, um amigo muito próximo, um amigo do coração. Era um amigo que ajudava Davi a vencer o medo, um amigo que o aconselhava, um amigo que o acolhia enquanto ele fugia, um amigo pessoal, confiável. Quando Saul queria matar Davi, deixa eu me achar aqui. Quando Saul queria matar Davi, ele se refugia, não é? Ele tem braços para acolhê-lo. Jonatas é o braço que ampara. É a voz que encoraja. 1 Samuel capítulo 20, verso 1, o texto diz assim: Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou: O que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto, meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Sem me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou Jonatas: Não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Fugia para a caverna, mas agora também ele se refugia no coração de um amigo, nos conselhos de um amigo, nos braços de um amigo fiel e leal. Eu quero estimular você nesses dias a pensar em alguns nomes, em algumas pessoas. Talvez você já tenha várias, mas orar por estas pessoas, compartilhar com elas a sua alegria, as suas tristezas, as suas dores, as suas vitórias. Essa aqui é uma estratégia para vencer os inimigos.
lugar de refúgio nas cavernas, mas gente precisa de gente, pessoas precisam de pessoas. Davi tinha a liberdade para procurar Jonatas como alguém que pudesse ajudá-lo. 1 Samuel, capítulo 19, verso 1 diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas, a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado. Amanhã cedo, vá para o esconderijo e fique lá. Um amigo confiável acolhe e aponta um caminho. Um amigo confiável nos encaminha para o bem. Um amigo confiável é honesto. Veja que, por mais perito e por mais que Davi fosse um bom músico, tocasse bem o seu instrumento, fosse um perito em guerra, tivesse uma história já de guerreiro que venceu leões, que matou leões e ursos e matou o gigante Golias, ele sabia que precisava de estratégias para vencer gigantes invisíveis, que às vezes é o medo, é o receio, medo da solidão, medo de ser abandonado, medo de fazer as coisas erradas. Então ele ouve o amigo Jonatas. O texto diz que Jonatas gostava muito de Davi. Então, enquanto ele está fugindo, que Saul diz que vai matá-lo, Jonatas diz assim: vá para o esconderijo. Veja que Jonatas sabia o lugar onde Davi se refugiava, correndo risco de morrer. Jonatas era o filho do rei Saul, e era Saul quem queria matar Davi, e é Jonatas quem aconselha Davi a se refugiar naquela caverna. Isso é confiabilidade, isso é segurança, isso é proteção, isso é refúgio, isso é bom conselho. Eu quero ler um outro verso que para mim é maravilhoso. Está em 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 16. O texto diz assim: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, com Davi, em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. O guerreiro estava debilitado fisicamente, emocionalmente, com medo de morrer, fugindo da morte. Agora veja que o amigo foi encontrá-lo na caverna. E percebeu que Davi, o rei guerreiro, que estava debilitado. O texto diz aqui no verso 16, que Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Os nossos amigos ministrarão sobre as nossas vidas. Não importa o seu nível, não é? Na hierarquia da organização, da empresa, da instituição, da igreja. Os heróis e grandes líderes têm dias de crises profundas que se refugiam em cavernas e dialogam e derramam seus corações aos pés do Senhor, mas também precisam de amigos para que no dia em que estiverem entristecidos, com medo e fugindo, possam ter braços que amparem e lábios que os encorajem. Se você não tem esse amigo, essa amiga, essa pessoa, esta referência, esses lugares de refúgio, de abrigo e segurança, para vencer os gigantes visíveis e invisíveis, faça isto. Então, Jonatas foi lá encontrá-lo. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Lembra da história de Jesus? Estava prestes aí a morrer na cruz do Calvário. E ele foi orar ao Pai por 3 vezes. Veja, ele se refugiou primeiro em Deus. Mas a tensão era tão grande, a angústia era tão profunda,
que ele chega para os amigos, os discípulos, e diz assim: vocês não podem orar comigo? Percebe que, além de Jesus se refugiar em Deus no momento tão difícil, ele precisava do apoio, da presença próxima dos amigos. Tem tanta gente precisando de um amigo nesses dias, de uma amiga. Tem tanta gente precisando ouvir uma oração, uma palavra de encorajamento. Tem tanta gente na esperança, peregrinando pelo deserto, na esperança de encontrar um oásis, um lugar de sombra. No meio de tanta incerteza, tem tanta gente esperando ouvir uma palavra de certeza. No meio de uma pandemia, tanta gente fragilizada, mas também na expectativa de que alguém os encoraje ou os ajude a encontrar forças em Deus, como em 1 Samuel 23:16, diz que Jonatas foi ao encontro de Davi e o ajudou a encontrar forças em Deus. Eu quero encerrar esta mensagem lembrando de uma coisa, que Paulo, nos dias mais difíceis, ele pediu que os amigos viessem vê-lo, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Muitos o haviam deixado para trás, o abandonado. Quando Paulo foi rejeitado, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um amigo chamado Barnabé o acolheu. Um discípulo chamado Ananias o abraçou. Deus quer usar você, com toda a sua simplicidade, com toda a limitação que você tem. Ele quer que você seja os braços dele, a voz dele, o aconchego dele, no meio de um caos tão grande em que as pessoas não têm respostas. Estão adoecidas, estão adoecendo, estão ansiosas, estão temerosas. Que a gente seja esse oásis, essa voz, este lugar de refúgio, essa caverna, esses braços, que a gente seja a voz de Deus neste tempo. Nós precisamos. Jesus tinha amigos. Lembra que quando Lázaro morreu, o texto diz que Lázaro, a quem Jesus amava. Era um relacionamento que transcendia, que ia além da pauta religiosa, da reunião da célula, do culto das mulheres, do culto dominical das 8, 10, 17 e 19. A casa de Lázaro, de Marta e de Maria, era um lugar de refúgio para Jesus, em que ele podia descansar, ele podia encontrar abrigo, dar amor e receber amor, amar e ser amado, falar e ser ouvido. É isso que a gente precisa ser neste tempo. Que Deus use a sua vida de uma forma como nunca neste tempo de crise profunda. Você que está ouvindo essa mensagem, que não conheceu, não conhece Jesus, mas que quer ter uma conexão com Ele, quer ter um relacionamento profundo com Ele, nós vamos colocar um telefone na tela e nós queremos ajudar você, queremos ouvir a sua história de vida, queremos contar a nossa história de vida para você. A Marília tem uma equipe aqui com mulheres que certamente vai cuidar de você de uma forma muito especial. Não fique sozinho. O ambiente da solidão não foi criado, ele não existe para você. Você é convidado a juntar-se a uma família que se disponibiliza a cuidar de você e a caminhar com você. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa
tarde tão abençoada. Eu quero te louvar por essas pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde. Aquelas que já te conhecem, que tiveram uma experiência profunda e que sabem as estratégias de como vencer o inimigo que tenta perseguir e destruir, que é se refugiar, que é fugir da aparência do mal, que é dialogar com Deus, que é ir para o quarto de oração, que é encontrar o lugar de refúgio em Ti, que é encontrar em Ti o lugar de abrigo e segurança, que é conversar com os amigos, com as amigas, derramar o coração e tanto encorajar o quanto ser encorajado. Eu quero abençoar essas mulheres, essas pessoas que me ouvem, aquelas que ainda não te conhecem, que possam ter uma experiência profunda contigo, que possam convidar o Senhor Jesus a morar em seus corações nesta tarde, e iniciarem uma nova vida, uma jornada, uma aventura gloriosa com o Criador de todas as coisas. Enche estes corações com o teu amor, com a tua graça. Banha-os com o teu amor. Aonde esta oração está chegando, aonde essa mensagem foi anunciada, Deus, aonde os ecos desta pregação chegar, que vidas sejam libertas da depressão, da ansiedade que adoece, Senhor, da ansiedade que leva à depressão e ao suicídio. Em nome de Jesus, que você seja curado, curada, restaurada, que a sua família seja curada e restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos ter o privilégio e a honra de caminhar com você. Então, vai aparecer o telefone aí na tela. Por favor, fale conosco, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do cuidado do Senhor. Tome todos os cuidados com relação à pandemia. Use a sua máscara. Evite aglomerações. Saia só quando for necessário. Se cuide. Use o seu álcool em gel. Logo, logo, em nome de Jesus, estaremos aqui todos juntos, celebrando com muita festa, muito louvor, muita adoração e muita alegria, de que juntos, de forma estratégica, nós vencemos este mal que é o Covid-19. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, que Deus cure os seus amigos, os seus parentes que contraíram a Covid, ou aqueles que estão tendo dificuldades financeiras, pessoal, aqueles que estão desempregados, as empresas que porventura estão enfrentando crises, que o Senhor faça milagres em você e através de você, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Glória a Deus. Muito obrigado, um privilégio imenso estar com vocês aqui, mulheres, nesta tarde. Deus abençoe.